Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso curso de JavaScript. Eu sou o Matheus Battisti, da Hora de Codar, e hoje a gente vai falar sobre funções, vai explorar tudo que o JavaScript tem a oferecer, né? Quando se fala de funções, para a gente poder estar utilizando e criando elas para poder modularizar o código, né? Que é o grande intuito das funções. Então, se tu chegou aqui de paraquedas, veja toda a playlist desse curso aqui, tem muito assunto e muito recurso que a gente já cobriu do JS. E também, né, não se esquece, deixa aquele like, se inscreve no canal. Isso ajuda a gente a atingir mais pessoas, consequentemente elas aprendem mais também de forma gratuita, como a gente está entregando aqui. E claro, ativa as notificações para receber os próximos vídeos, que essa playlist está só começando. E também, por último, né, mas não menos importante, se tu quer ajudar mais ainda a gente, considere se tornar membro, cara. Que aí tu vai poder estar contribuindo aqui para a Hora de Codar e eu trarei mais vídeos como recompensa, né? E já vai ter um agradecimento a todos os membros do canal. Vocês estão aí patrocinando todos esses vídeos e os conteúdos da Hora de Codar, beleza? Então, bora lá pro código. Bom, galera, na última aula a gente parou assim, né? Então eu vou criar aqui o arquivo 5 funções e a gente está quase chegando, né, no fim dessa primeira sessão desse grande curso de JavaScript que vai ter aqui, os fundamentos, né? A partir, né, depois da próxima aula, a gente vai começar a trabalhar em outros temas, né? Por exemplo, o DOM. Né? Então, a gente vai ter grandes sessões de várias aulas para poder cobrir realmente toda a linguagem. Bom, depois do loops aqui, ó, eu vou criar o 5, que vai ser o funções, né? Eu vou importar esse arquivo para poder estar utilizando no navegador, assim como nas outras aulas, né? Então, eu vou ter aqui o navegador já aberto para a gente poder ir vendo a execução do código. Bom, funções, galera, vamos lá. Elas servem para a gente modularizar o código. Então, a gente viu que os loops de repetição, eles economizam as repetições que a gente teria que fazer no código, né? E isso já ajuda bastante. Mas pensem, né, se eu tenho uma lógica acontecendo, ainda mais com loop, em duas partes do meu código e a mesma lógica. Isso acontece bastante. Por isso que a gente tem as funções. A gente consegue condensar esse código em um local só e repetir ele onde a gente precisar, chamando essa função, tá? Então, a função, ela tem uma sintaxe também grande, mas não é tão complexa assim. Depois de criar tantas e tantas, vocês vão acostumar. Primeiramente, a gente coloca a palavra reservada function, depois o nome da função, a gente abre e fecha parênteses e temos o bloco da função com abertura e fechamento de chaves, tá? Aqui, nesses parênteses, a gente pode colocar o argumento 1, argumento 2, argumento n, né? Vários argumentos, para fazer com que a função receba dados, parâmetros, e ela possa ser executada de diferentes maneiras, tá? Isso a gente vai explorar aqui ao longo da aula, mas vamos focar em criar uma função primeiro, que basicamente executa o código que está aqui dentro, beleza? Então é isso que a gente vai fazer agora. Então eu vou criar uma função que ela basicamente utiliza o console log dentro dela. Então eu vou criar function, diga oi, tá? É o nome da minha função. Eu vou seguindo sempre a sintaxe ali em cima. Abre, fecha parênteses. Essa função aqui não precisa de argumentos, né? Os parâmetros, argumentos, eles são opcionais, tá? E aqui eu abro e fecho chaves e eu tenho que digitar o que ela vai executar. Então a gente vai botar aqui, oi, tudo bem? Então essa é a nossa função aqui. Bom, a gente criou a função. Basicamente é isso aqui que a gente precisa, né? É a mínima função viável, né? Digamos assim. E agora, como é que a gente faz para executar ela? Porque eu estou salvando aqui, como vocês podem ver, nada é impresso, né? E eu tenho um console log aqui dentro. Então a gente precisa executar a função, invocar, chamar, vai ter várias nomenclaturas para isso. Que é basicamente colocar o nome dela e depois abertura e fechamento de parênteses. E aí eu chamo ela e ela executa o que precisa ali. Eu posso chamar uma, duas vezes, não tem problema. Ela vai sempre se reexecutando. Claro, aqui ela está numa linha após a outra, né? Então não faz tanto sentido. A gente tem que pensar na função executando aqui, nesse meu local, e 1000 linhas depois. Mas é o mesmo código, então eu estou reaproveitando a lógica para que, né, eu não tenha que ficar repetindo o código, e isso me gera o quê? Uma melhor manutenção nesse meu programa, porque eu vou alterar apenas um local quando precisar, beleza?
Aí, outra coisa que a gente tem são os argumentos, os parâmetros, né? Que eles podem estar adicionando informações à função, às funções, né? E fazendo com que elas respondam de forma diferente. Se vocês verem aqui, a gente está usando um argumento exaustivamente, que é o do console.log. Essa string, entre aspas, que a gente coloca, é o argumento que ele aceita para saber o que ele tem que imprimir aqui. Então, é basicamente nessa ideia. Então, se a gente tem uma função que soma, o que eu preciso para somar? Pelo menos dois números. Então, eu vou aceitar o número A e o número B. E aqui em JavaScript, né, galera, a linguagem não é tipada, então a gente não precisa tipar nada, né? Quem vem do Java deve até achar esquisito, né? Mas os parâmetros podem ser de qualquer tipo. Isso dá um nó na cabeça aí de quem vem de linguagem fortemente tipada, né? Mas tudo bem, né? Vamos ter que jogar o jogo com as ferramentas que a gente tem. E aí, baseado no que a gente recebe, agora a gente pode somar esses valores. Então, eu posso colocar assim, ó, soma. Eu até posso deixar a soma numa variável, para deixar as coisas mais bonitinhas ainda. E assim, o que eu fiz? Eu estou somando os dois números que eu recebo e depois estou exibindo eles. Então, vamos usar essa função. Soma 2 e 4, soma 8 e 20. Eu posso estar, né, recebendo e vendo as somas dos meus números aqui. Agora, essa função de soma, sempre que eu precisar de soma no meu programa, eu vou estar podendo utilizar ela, seja onde for, porque ela já está escrita, ela já funciona de uma maneira, beleza? E, galera, antes de esquecer, né, já vou avisando para vocês também, a gente está com o nosso curso de JavaScript do básico ao avançado em promoção, tá? São mais de 200 aulas, mais de 13 horas de curso, totalmente atualizado, com exercícios, projetos, tem certificado de conclusão, acesso a vitalício. Para ti que está vendo esse vídeo, tem aí esse acesso com valor promocional. Então, corre lá, aproveita, o link está aqui na descrição, beleza? Estou te esperando lá para a gente poder estudar bastante JS aí contigo e te levar realmente para o próximo nível, beleza? Então, bora seguir aqui, depois tu entrar no curso, tá? Bom, como você deve perceber, né? As funções, elas nem sempre vão precisar de um console.log, né? A gente vai ter que extrair um valor dela para poder usar no meu sistema. Vocês pensem aí, como é que eu vou, né, utilizar esse valor de soma fora da função? Às vezes é o que eu preciso ter esse valor para mim aqui no meu programa. Então, para isso, a gente tem o return. É o retorno de dados em uma função. O que é isso na prática? Eu vou escrever uma instrução chamada return e aqui eu boto um valor. E aí eu posso, por exemplo, pegar uma variável esse valor e estar usando no meu programa. Então vamos pegar a mesma ideia daquela função de soma e vamos criar uma função de multiplicação, onde eu aceito A e B, eu vou fazer o cálculo A vezes B, tá? Em vez de imprimir, eu vou retornar esse número. Então, eu boto return, multi. E agora, o que acontece se eu executo, por exemplo, multiplicação de 2 com 2? Olha só, não aconteceu nada, porque a função de retorno ela não tem como funcionalidade, né, como recurso, imprimir o valor no console. Ela simplesmente está pegando tudo que foi executado aqui e retornando para o programa principal. Então, eu vou ter que fazer o seguinte, const resultado igual a multiplicação 2 com 2. E ainda assim não faz nada, mas agora eu já posso usar aquele valor ali, tá? Então, vocês devem estar pensando, ó, deu 4, realmente, né? 2 vezes 2 é 4. Para que eu vou usar isso, né, se com o console é muito mais prático? Porque a função ela tem o objetivo de transformar algum dado, né, quando a gente via parâmetro, retornar esse dado e eu poder usar ele no programa. Vejam aqui, se eu pegasse, por exemplo, e agora eu tenho que fazer a soma 2, que é o resultado, mais 10. Só dessa maneira eu vou ter como fazer isso, só retornando o valor, porque senão o valor dentro da função eu não consigo acessar ele. Se eu tento acessar aqui, ó, multi fora da função, isso aqui não existe. Ele vai dizer, ó, que não está definido. E realmente eu não tenho como tirar um valor dentro de uma função a não ser pelo retorno. E é por isso que a gente tem essa instrução, para eu poder estar reutilizando aquele valor que foi, né, processado de alguma maneira externamente. Então o retorno é algo que tu vai ver comumente aí em funções. Só que lembrando, né, a função
não precisa de parâmetro para ser criada. Ela não precisa de retorno, tá? São opcionais, são ferramentas que a gente tem como colocar ou não, a gente que escolhe, e isso vai servir, né? Ou melhor, vai ser necessitado dependendo de como a função vai ser utilizada. Vai ter casos que vai precisar de parâmetro, vai ter casos que vai precisar de retorno, vai ter casos que vai precisar dos dois, né? Isso vai depender da situação e do que o programa exige. A gente tem algo também no mundo da função que a gente chama de função anônima, que é basicamente uma função que ela não vai ter um nome declarado, mas de algumas tem vários casos de uso, né? Mas alguns dos usos mais comuns é colocar ela numa variável, por exemplo, const saudação. Aí eu vou igualar isso a uma função, eu vou esperar um nome e eu vou imprimir olá nome. E eu posso usar dessa maneira aqui como uma função normal, tá? Ela vai ser executada normalmente pelo meu programa e vai exibir o resultado. Qual que é a vantagem disso? Bom, tem gente que prefere dessa maneira aqui porque eu não posso mudar mais como ela funciona, né? Já que eu criei numa constante, a função vai ser sempre a mesma coisa. E isso, né, por exemplo, previne que eu crie uma função aqui de multiplicação, né, e possa estar sobrescrevendo o código. Veja aqui que eu não tenho nenhuma trava do JavaScript para isso. Ó, agora a função de multiplicação vai retornar oi, tá? Consegui sobrescrever ela no meu código. Então, com a constante, isso não acontece. Ó, se eu crio const saudacão igual a 1, não posso, porque é uma constante. Então, não posso mais declarar saudação aqui. Ela vai ser única. Então, a função anônima numa constante tem essa vantagem, né, de poder ser imutável. O que eu escrevi naquela função ali vai ficar, independente de quem entre na equipe, né, que não conheça o código, ele não vai poder manusear aquela função. Ele vai ver que já existe a função com aquele nome, não sobrescreve, logo a gente não tem um problema no nosso código, tá? Outro uso para a função anônima é o callback, tá? Callback é executar uma função como argumento. Então, na prática, como é que isso funciona? Eu vou ter aqui uma função chamada operação, que aceita A, B e callback, tá? O nome pode ser qualquer coisa, mas geralmente está escrito dessa maneira, como callback ou CB, para poder identificar que ali é aceito uma função, tá? Então, como é que a gente aproveita isso? Bom, eu tenho que calcular essa operação, mas antes ela precisa passar por uma outra função. Então, eu vou retornar callback com A e B, tá? E aí, esse callback pode ser qualquer coisa. Por exemplo, eu vou aqui trabalhar com resultado, operação, é igual a operação 10, 8, soma. Então, o que vai acontecer ali nesse caso? Basicamente, né, eu estou trabalhando com a minha função de soma de novo, que eu defini lá em cima, né, em outra função, processando esses dois números. Só que eu estou utilizando ela como um callback. Eu estou usando uma função dentro de uma função. Ela aceita um argumento. Outra forma que isso poderia ser utilizado. Operação 5 com 5. Agora o callback é uma função anônima que retorna dois argumentos que a gente vai ter aqui como x e y, x menos y. E a minha função anônima de callback acaba sendo qualquer coisa. Então veja aqui, eu defini ela na própria função, eu posso fazer isso também, tá? E eu tenho o resultado de 0. Por que isso? Porque a minha função de callback, que é o que é executado aqui, é uma subtração. Basicamente isso. Ou seja, eu estou utilizando ela como quem faz a operação, né? E aqui eu poderia ter, por exemplo, realizando a operação. Uma mensagem para o usuário. Depois, o resultado final da operação, né, com a função de callback. Ainda nas funções, a gente vai ter arrow functions ou funções de flecha, né, se tu quer traduzir literalmente. Basicamente, é uma maneira de criar funções, tá, com uma sintaxe
menor. Tem outros poréns, tá, galera? Mas a gente tem que entrar em mais detalhes, a gente tem que entender um pouco mais sobre JavaScript para falar dessas outras características da função, tá? Então, basicamente aqui eu vou mostrar para vocês como é que cria uma arrow function. Ela é sempre anônima, tá? Então a gente vai ter que colocar numa variável. Aí a sintaxe, né, é que eu posso ter argumentos, eu tenho que colocar uma fat arrow, né, que é a seta da função, e aqui depois o bloco que ela executa, tá? Então aqui eu vou dividir, então eu aceito dois números, eu vou colocar a seta, e eu vou colocar aqui o retorno, né, da divisão. Então, se eu imprimo o resultado disso, dividir 10 por 5, eu vou ter 2, tá? Só que a arrow function, né, ela pode ser resumida para poder otimizar ainda mais o código dela. Então, uma mesma função, agora vamos trabalhar com multiplicação arrow aqui, ela poderia ser definida assim, né? Ela vai fazer igual a função de cima, né? Só que ela vai multiplicar. Olha só, eu vou aceitar A e B e eu vou retornar A vezes B. Isso aqui funciona como arrow function também. Quando ela só tem uma linha, não precisa de chaves e nem retorno. Eu posso deixar tudo implícito. Ela vai funcionar da mesma maneira. Então, multiplicação arrow, 10 com 10, eu vou ter 100, beleza? Então, a arrow function ela tem uma sintaxe que pode ser moldada dependendo aí do uso dela. Eu consigo resumir bastante e deixá-la bem condensada para que ela possa aí estar sendo executada em apenas uma linha e ter a efetividade de uma função normal, tá? Só que se eu precisar também de mais linhas, eu posso trabalhar com um bloco, né? Com abertura e fechamento de chaves, galera. Então, é um recurso muito utilizado, principalmente no JavaScript moderno, tá? A arrow function aí é algo que é utilizado em muitos softwares, então é importante também vocês dominarem esse assunto. Bom, e eu não preciso de retorno também na arrow function, né? E nem argumento, eu posso fazer ela, só dar um console log, por exemplo, const mensagem igual, aí eu abro e fecho parênteses, né? Não vou colocar argumento, mas eu preciso disso, né? Flechinha, né? Console log testando. Isso aqui também já funciona como arrow function, que eu posso executar aqui como mensagem e vai dar certo. Beleza? Então, a arrow function tem as regras também da função. Ela não precisa de argumentos, ela não precisa de retorno. A grande vantagem é que quando ela não precisa de duas linhas, quando ela só vai retornar o valor, a operação é rápida e objetiva, a gente consegue fazer tudo em online, né? Uma linha só. Então é algo bem interessante. Então aqui eu vou criar uma função, tá? Como exemplo prático, que detecta o tipo do dado que eu passo para ela como argumento. Então, vou criar aqui, ó, function, tá aqui, ó, detectar tipo, e aí eu vou passar um valor para ela, né, pode ser um dado, qualquer tipo, e eu vou ter uma cadeia de ifs, poderia ser switch também, que vai verificar o type of. Então, se o type of de valor for string, eu retorno string. Se type of de valor for number, eu retorno number. Se o type of do valor for boolean, eu retorno boolean. Se não, vamos parar por aqui, né, para a gente não deixar ela tão complexa. Eu vou retornar tipo desconhecido. Aí agora, olha só, eu posso dar um console log e passar para ela um valor e obter o seu tipo. Por exemplo, o teste ele vai dar string. Se a gente tivesse outros valores, por exemplo, falso, 5, eu vou receber boolean e number, né, galera? Então, algo bem interessante aí também que a gente pode fazer com funções, né? Aqui um caso mais prático para mostrar para vocês como vocês utilizariam, né, no dia a dia, por exemplo, tá? E, galera, uma outra coisa que faltou lá na parte de condicionais, que eu vou dar aqui como bônus também para essa aula, é a condicional ternária, tá? O que acontece? É como se fosse um if, né? É o if arrow function, digamos assim, né? Como é que eu vou escrever esse if? Ele vai ter uma condição, uma expressão. Aí depois, eu vou ter dois cenários, né? True e falso. Então,
eu faço uma interrogação e aqui eu executo o cenário de true e depois eu faço 2 pontos e aqui eu executo o cenário de falso. Por exemplo, const idade igual a 18. Const é maior de idade. E aqui eu vou fazer condicional com o ternário. Então, if idade maior que 18, eu não preciso de if nada, né? Eu só escrevo a condição. Interrogação é maior. 2 pontos, não é maior. Então aqui, olha só, a condicional está atribuindo valor à variável. Eu vou exibir aqui, no console log, né, o resultado final. Então veja aqui, não é maior. Eu não botei igual aqui. Ó, é maior de idade. Agora se eu boto 15, não é maior. Tá? Então esse é o if ternário. É bastante utilizado também, tá? Não tanto quanto o if normal, mas vocês vão ver aí. Tem a galera que gosta de resumir o código. Isso aqui eu não acho que seria interessante, né? Eu gosto mais para usar quando é assim, ó. Quando eu quero determinar o valor de algo, por exemplo, e eu tenho uma condição bem simples a ser avaliada. Então, isso deixa legível, eu consigo ler e torna o código mais produtivo, tá? É quando eu uso o if ternário, beleza? Então, mais um recursinho aí para vocês também já irem agregando ao conhecimento de vocês. Então, galera, olha só, recadinhos finais. Quem quer aprender JavaScript comigo do básico ao avançado, tem nosso curso lá na plataforma da Hora de Codar, em promoção, tá? Mais 13 horas, acesso vitalício, tem projeto, tem exercício, enfim, um bom complemento para esse curso aqui, para tu voar aí no JS. Também, quem tem Kindle, nosso e-book, lá no precinho, galera, um material que a gente escreveu aí com muito carinho, com exercício, com projeto também, para poder estar melhorando JS. Esses 3 recursos vão te dar um entendimento pleno da linguagem. Indico muito aí vocês terem os 3 materiais de apoio para poder evoluir e estar aprendendo de verdade JS. Então, estou esperando todos vocês lá no nosso curso completo, beleza? E estamos chegando ao fim, né, galera? Nossa aula sobre funções. Eu espero que vocês tenham curtido e principalmente aprendido, tá? Vou encerrando essa aula aqui, mas não se esqueçam, deixa o like, se inscreva no canal, isso é muito importante. Compartilha com um amigo que está fazendo faculdade aí contigo, algum amigo do trabalho que queira aprender a programar, queira aprender JavaScript. Essa playlist está só no começo, a gente vai abordar, né, todos os pontos do JS em vídeos bem densos como esse, com muita prática, direto ao ponto para tu realmente entender essa linguagem, tá? Se tu quer ajudar a gente, quer fazer a diferença aqui para a Hora de Codar, se torna membro também, que é uma forma aí de contribuir com o projeto e trazer cada vez mais conteúdo gratuito de qualidade para o YouTube de programação. Beleza? Então por hoje é isso, vou ficando por aqui e espero vocês no próximo vídeo. Valeu!